São Marão apareceu no coração da Síria do século IV, um local onde o sol escaldante costuma beijar a terra árida e as montanhas parecem tocar o céu. Dizem que no dia do seu nascimento se fez um silêncio carregado de mistério. Era um silêncio sagrado, como se a própria criação aguardasse algo ou alguém. Nesse cenário de beleza austera e de desafios implacáveis, nasceu a história de um homem que escolheu ouvir o chamado das alturas. Este homem se chamava Marão. Naquela época, o Império Romano começava a sentir os tremores de uma nova era. Os cristãos que antes eram perseguidos, agora podiam respirar com mais liberdade. Porém, eles também enfrentavam novos desafios. Ou seja, havia a acomodação, a perda do fervor inicial e a tentação do poder. Enquanto muitos buscavam a Deus nas grandes igrejas ou nos debates teológicos, outros, como Marão, sentiam que para encontrar o divino era preciso se afastar literalmente de todo aquele barulho mundano. E neste caso, a única saída era o deserto e as montanhas. E foi no silêncio do coração que ele encontrou não apenas a si mesmo, mas também uma missão que mudaria para sempre a história do seu povo e da própria igreja. Marão não nasceu debaixo de um céu de estrelas brilhantes, nem foi anunciado por profecias grandiosas. Ele veio ao mundo como a maioria de nós, ou seja, em um dia comum, em uma vila comum, cercado por pessoas comuns. Mas havia algo nele que desde cedo chamava a atenção. Não era uma inteligência excepcional ou uma habilidade extraordinária, mas uma sensibilidade rara para o invisível. Enquanto outras crianças corriam pelos campos, Marão, muitas vezes, parava para observar o pôr do sol, como se naqueles raios dourados houvesse uma mensagem que só ele pudesse decifrar. Sua mãe era uma mulher muito simples, porém tinha uma fé profunda. Ela costumava dizer que o filho tinha olhos que conseguiam enxergar além. E talvez ela estivesse certa. Na adolescência, Marão foi enviado para estudar com um sacerdote local, e ali ele aprendeu as escrituras e os fundamentos da fé cristã. Mas os livros, por mais que o fascinassem, não eram suficientes. Ele sentia que havia mais, muito mais a ser descoberto. Foi então que ele ouviu falar de São Jacó de Nísibis. Este era um homem que havia abandonado tudo para viver como eremita no deserto. A história de São Jacó tocou profundamente o coração de Marão. Nesta época começaram a surgir os questionamentos. Por exemplo, o que significava de fato seguir a Cristo? Seria suficiente frequentar a igreja e cumprir os ritos? Ou havia um chamado mais radical, uma entrega total que exigia deixar tudo para trás? Uma noite debaixo de um céu iluminado por estrelas, Marão tomou sua decisão. Ele não sabia para onde estava indo, porém sabia que não podia mais ficar. Com um coração cheio de esperança e um punhado de provisões, ele partiu. Partiu em direção às montanhas, onde o silêncio o aguardava. Aquelas montanhas não eram nem um pouco convidativas, e nem eram lugar para os fracos de coração. Ali as rochas eram afiadas e pareciam cortar o céu como dentes de um gigante adormecido. Ali o vento cantava suas antigas canções, carregadas de mistério. E foi justamente para esse lugar inóspito que Marão se dirigiu. Ele levou apenas o essencial, ou seja, um manto grosso de tecido rude para protegê-lo do frio, um cajado para o ajudar nas subidas íngremes, e levou também um coração cheio de perguntas. Ele escolheu para viver um lugar próximo às ruínas de um antigo templo pagão. As colunas desmoronadas e as estátuas quebradas pareciam testemunhas silenciosas de um passado que não existia mais. Marão enxergava aquele lugar não como um símbolo de decadência, mas de esperança.
Ali, onde outrora se cultuavam vários deuses distantes, Maron iria construir um santuário interior, um lugar onde o verdadeiro Deus pudesse habitar. Com suas próprias mãos, ele ergueu uma cabana simples, feita de pedras e galhos. Era pequena, mas para ele estava bom. Era o suficiente. Afinal, ele não estava ali para viver confortavelmente, mas para enfrentar a si mesmo. E foi nesse confronto que sua verdadeira jornada começou. Os primeiros dias foram aqueles mais difíceis. O silêncio, que antigamente era tão atraente à distância, agora se revelava um adversário formidável. Maron agora estava sem as distrações do mundo e ele se viu cara a cara com seus próprios demônios, ou seja, os medos, as dúvidas e os arrependimentos. À noite, quando o frio penetrava seus ossos e o vento parecia sussurrar palavras de desespero, ele se perguntava se realmente havia feito a escolha certa. Porém, Maron não desistiu. Algo lhe dizia que o deserto exterior era apenas um reflexo do deserto interior e que a verdadeira batalha acontecia em sua alma. Aos poucos, ele começou a encontrar paz na rotina simples que ele mesmo criou. Ele acordava bem cedo, antes do dia amanhecer, e começava sua oração. Depois ele ia trabalhar na horta que cultivava para seu sustento. Em seguida, parava um tempo para meditar sobre as Escrituras. E ao final do dia ele contemplava as estrelas, que agora, curiosamente, pareciam estar cada vez mais perto dali. Foi nesses momentos de quietude que Maron começou a experimentar uma presença que transcendia todas as suas expectativas. Não era uma voz audível, nem uma visão espetacular, mas uma certeza profunda, como uma luz que brilhava no fundo de seu ser. Ele percebeu que Deus não estava longe, em algum lugar distante no céu, mas estava ali dentro dele, mais íntimo que seu próprio coração. Essa descoberta incrível transformou sua vida. O silêncio que antes parecia assustador tornou-se então seu maior aliado. A solidão que antes o atormentava transformou-se em sua companhia. E a natureza, com seus ciclos de vida e morte, tornou-se um livro aberto onde Maron lia as lições mais profundas sobre o amor, a paciência e a eternidade. No entanto, Maron não estava sozinho. Quer dizer, estava, mas não por muito tempo. É que, aos poucos, muitas pessoas começaram a ouvir falar do eremita das montanhas, daquele homem que havia abandonado tudo para buscar a Deus. E assim, sem que Maron percebesse, sua cabana simples tornou-se um farol, atraindo aqueles que, como ele, também estavam à procura de algo mais. Por volta do ano 375, a fama de Maron já havia se espalhado por toda a região da Síria e o eremita das montanhas começou a ser visitado por peregrinos de vilarejos distantes, visitado também por vários mercadores que cruzavam as rotas comerciais e até mesmo por muitos nobres das cidades mais próximas. Todos eles vinham em busca de conselhos, orações e, acima de tudo, de um vislumbre daquela paz que parecia irradiar de sua presença. No entanto, Maron não se via como um mestre, muito menos como um santo. Ele dizia que era apenas um homem simples que, movido por uma inquietação espiritual, estava tentando fazer seu caminho. Porém, essa sua humildade e autenticidade eram justamente aquilo que atraíam as pessoas. Ele não oferecia respostas prontas ou fórmulas mágicas, mas
uma escuta atenta e um coração aberto. Entre aqueles que o procuravam, havia histórias que se tornaram lendas. Certa vez, um jovem pastor, por exemplo, contou como Maron havia curado seu rebanho de uma doença misteriosa, simplesmente abençoando a água que os animais bebiam. Outra vez, uma mãe agora vivia feliz porque, segundo ela, após receber uma oração de Maron, seu filho, que estava à beira da morte, havia se recuperado milagrosamente. Esses relatos, embora muito impressionantes, eram sempre acompanhados por um aviso de Maron que dizia: "Olha, não sou eu quem faz essas coisas, mas é Deus. É Ele que age através de mim. A fé é o que move montanhas, não as mãos de um homem." Aos poucos, um pequeno grupo de discípulos começou a se formar ao redor de Maron. Eles construíram cabanas próximas a dele, criando ali uma comunidade que vivia em simplicidade e devoção. Juntos, eles compartilhavam o trabalho, a oração e o estudo das Escrituras. Esse era um estilo de vida que lembrava muito os primeiros cristãos, conforme a descrição no livro dos Atos dos Apóstolos. Essa comunidade, que mais tarde seria conhecida como os Maronitas, não era apenas um refúgio espiritual, mas também um testemunho vivo de que era possível viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, mesmo em um mundo marcado pela corrupção e pela injustiça. No entanto, a vida de Maron não estava isenta de desafios. A sua fama atraía não apenas os sinceros de coração, mas também aqueles curiosos e até mesmo os céticos. Alguns questionavam as motivações do santo, dizendo que ele era um orgulhoso e que estava simplesmente buscando fama e poder. E ainda tinha também aqueles que tentavam testá-lo, pedindo sinais e milagres como prova de sua santidade. No entanto, Maron nunca perdeu a paz nem a paciência. Ele não se deixava abalar, pois sabia que sua missão não era agradar aos homens, mas servir a Deus. E assim ele continuou sua vida de oração e trabalho e oração, sempre com um sorriso sereno e uma palavra de esperança para aqueles que o procuravam. Foi nesse período que Maron começou a escrever cartas e sermões, muitos dos quais foram preservados e se tornaram fundamentais para a espiritualidade maronita. Nesses escritos, o santo falava sobre a importância da humildade, da caridade e da união com Deus. Porém, como todos os grandes homens, Maron sabia que seu tempo na Terra era limitado. E, aliás, ele sabia que esse tempo estava acabando. E foi com aquela mesma serenidade com que havia vivido que Maron começou a se preparar para a morte, ou seja, o último capítulo de sua jornada. Por volta do ano 410, Maron já era um homem de cabelos brancos e olhos profundos, marcados por décadas de contemplação e serviço. Sua humilde cabana nas montanhas havia se transformado em um ponto de peregrinação. Aos poucos ele começou a preparar seus discípulos para o que estava por vir. No inverno daquele ano, enquanto uma brisa gelada cortava as encostas das montanhas antigas, Maron adoeceu. Seus discípulos ficaram aflitos, muito preocupados, e queriam levá-lo para um local mais seguro, onde ele pudesse ser cuidado. No entanto, Maron disse não iria sair dali. E olhando para as montanhas, que haviam sido até então seu refúgio e também seu santuário, Maron disse que aquele era exatamente o lugar onde ele queria descansar. Afinal, aquele pedaço de terra árida e silenciosa era parte de sua jornada espiritual. Em seus últimos dias de vida, Maron reuniu seus discípulos ao redor de sua cabana e, com uma voz suave, porém muito firme,
Ele os exortou a permanecerem fiéis aos ensinamentos de Cristo, mesmo diante das adversidades. O mundo pode mudar, mas a verdade de Deus permanece para sempre, disse São Maron. No dia 9 de fevereiro de 410, Maron partiu desta vida e entrou na eternidade. Segundo os relatos da época, no momento de sua morte, uma luz intensa teria iluminado o céu sobre as montanhas, como se o próprio céu estivesse recebendo com alegria aquela alma santa. Seus discípulos, embora estivessem muito tristes, sentiam uma paz profunda, como se Maron ainda estivesse entre eles. No entanto, a história de São Maron não termina com sua morte física. Seu legado atravessaria os séculos. A sua comunidade maronita continuou a crescer, mantendo viva a chama da espiritualidade daquele santo das montanhas. Porém, o caminho para esta comunidade não foi nada fácil. No século seguinte, os maronitas enfrentaram perseguições violentíssimas e, a partir do século VII, tiveram de se refugiar nas montanhas do Líbano, onde finalmente tiveram um pouco de paz e puderam praticar a sua fé. Apesar de todas essas adversidades, os maronitas não apenas sobreviveram, mas também desempenharam um papel crucial na preservação do cristianismo no Oriente Médio. Eles foram a única comunidade cristã a permanecer em plena comunhão com a Igreja Católica Romana desde o século VII, tornando-se o elo vital entre o Oriente e o Ocidente. A jornada de São Maron inspirou muitas gerações de santos maronitas. 2 desses santos são especialmente notáveis: São Charbel Macluf e Santa Rafca. São Charbel foi aquele monge eremita do século XIX que viveu uma vida de extrema austeridade e devoção, aliás, muito parecida com a de São Maron. Charbel passou anos em silêncio e oração nas montanhas do Líbano, e após a sua morte, seu corpo foi encontrado incorrupto, e muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. Santa Rafca, por sua vez, viveu entre os anos 1832 e 1914. Ela foi uma monja libanesa maronita que suportou sofrimentos físicos terríveis com uma paciência e fé simplesmente admiráveis. Hoje, os maronitas estão espalhados em todo o mundo, mas especialmente ali no Líbano, onde são uma parte fundamental da identidade nacional. Sua liturgia, sua espiritualidade e também sua resistência são um testemunho vivo da visão de um homem que decidiu buscar a Deus nas montanhas da Síria. A história de São Maron é um constante lembrete de que há um lugar onde a fé se torna visível, onde o silêncio fala mais alto que as palavras e onde a luz de Deus brilha com uma intensidade que transcende o tempo. Este é o lugar onde o céu encontra a terra.